Uma das coisas que me facilitou a compreender onde é que eu queria chegar era determinar números. Afinal, metas, eles precisam ter números para poder ser alcançados. E o número que eu determinei para mim era o seguinte: eu quero ganhar R$100 por dia. Quero ganhar R$100 por dia. Essa era a minha meta. Então, enquanto eu não ganhasse R$100 por dia, eu não teria batido minha meta. E como foi que eu comecei? Há muito tempo atrás, eu lembro que minha mãe, ela me deu um DVD uma vez, que era do Galinho Chiqueliro. Não sei se vocês conhecem, é um desenho animado. E aí, eu era apaixonado por aquele desenho. E naquele DVD tinha várias coisas. Tinha karaokê, tinha joguinhos e tinha os bastidores da produção daquele DVD. E nos bastidores mostrava a galera fazendo modelagem 3D, fazendo as imagens que iam pros banners e tudo mais. Eu, caramba, velho, eu quero fazer isso. E aquilo começou a me fascinar. Eu lembro que eu assistia e reassistia os bastidores de como foi feito o Galinho Chiqueliro. E aí eu comecei a gostar de design, comecei a estudar. Ligado a isso, minha mãe, ela tinha uma loja de roupas. Depois que ela ficou doente, ela precisou ficar afastada, e quando ela voltou, a loja estava quebrada, e para ela poder conseguir reerguer a loja, ela começou a divulgar muito, né? Ela fez, naquela época não tinha internet popular como hoje, mas ela começou a utilizar carro de som, moto de som, panfletagem, várias outras coisas. E aí eu percebi novamente aquele mesmo fator, o design, né? Principalmente nos panfletos e nos banners que ela vinha fazendo para poder conseguir recuperar a loja dela. Eu comecei a juntar o meu gosto por design com o trabalho de minha mãe, né? Com o ajudar minha mãe. E eu comecei a estudar mais sobre isso. Comecei a pesquisar online mesmo, no YouTube da vida, como mexer no Photoshop e tudo mais. E aí aconteceu algo curioso, porque eu comecei a fazer algumas artes para mim mesmo, algumas edições, algumas manipulações. Eu colocava eu do lado de Michael Jackson, ou coisas do tipo assim, e postava no meu Facebook. E acabou que uma vez, uma academia onde eu treinava jiu-jitsu, o dono ele pediu para que eu fizesse um banner para um exame de faixa. Né? Para quem não sabe, o exame de faixa é um evento que acontece para poder testar a pessoa para ver se ela tá apta ou não a mudar de faixa, né? E é um evento que é meio que uma festa, entre aspas, né? Mas as pessoas vão lá, as pessoas comemoram, né? Tem toda a torcida, acontece a luta e várias coisas envolvidas. E aí ele queria que várias pessoas fossem, porque quanto mais pessoas fossem, maiores são as possibilidades de ele conseguir mais clientes, né? Mais alunos. E aí eu fiz esse banner para ele. Ele pediu que eu fizesse, eu fiz de graça mesmo, né? Não cobrei nem nada, não tinha nem pretensão, nem pensava em ganhar dinheiro com isso, na verdade, naquela época. E aí o que aconteceu? Eu não sei se vocês já perceberam, mas pelo menos na academia de jiu-jitsu, lá em Salvador, maior parte da galera, tipo, grande maior parte de quem faz artes marciais, de quem treina e tudo mais, são empresários, são pessoas que têm negócios. E o que aconteceu? Muitos daqueles empresários, eles viram o convite, porque eles treinavam lá, a gente fez um banner grandão, que ficou lá na frente, outro em pé assim e tal, fora o panfleto digital também. Aquilo fez com que os empresários que treinavam lá, que já me conheciam, que eram colegas ou amigos, ou até mesmo amigos, eles começassem a reconhecer, a conhecer o que eu fazia, a conhecer o meu trabalho. E aí eu lembro que teve um especificamente, esqueci o nome dele agora, mas que ele pediu para poder fazer um trabalho para ele, que foi um cartão de visita. E ele perguntou, quanto é que você cobra para poder fazer um cartão de visita? Aí eu pensei, eu fiquei sem saber dar um preço. Aí o cara, acho que eu vou cobrar R$15. E aí eu falei, né, R$15. Aí na minha cabeça, caramba, será que isso tá muito? Será que isso tá pouco? E eu na super dúvida, eu não sabia o que fazer. E aí ele topou. Aí depois ele pediu que eu fizesse a parte da impressão também, né? E aí eu me virei para poder imprimir. Beleza. Quando eu percebi que dava para poder ganhar dinheiro com aquilo, eu pensei, bom, eu tenho conhecimento e as pessoas estão dispostas a pagar por ele. E aí, só que nessa época eu já estudava sobre o marketing digital. E nessa época já tinha muito forte a ideia de você ser afiliado. Isso não é coisa nova, tá? Vocês que estão vendo agora, principalmente no momento de pandemia, isso tem o quê? 8 anos atrás. Há 8 anos atrás, eu já via vários anúncios. Na verdade, eu não tinha tantos anúncios, mas tinha bastante conteúdo na internet ensinando a você a ganhar dinheiro pela Hotmart como afiliado. É bem diferente do que é hoje, era bem estratégico naquela época. Hoje em dia é muito mais, você vai ganhar milhões, tudo mais. Naquela época era mais estratégico e tudo mais. E aí eu comecei a pensar, bom, eu sei fazer design, eu posso fazer uma página de um site com design, eu posso fazer postagem para as redes sociais, eu posso aprender como é que faz anúncio, porque eu sei design, eu sabia que design era aquilo, né? E aí eu comecei a tentar ser afiliado. E aí eu lembro que minha primeira dúvida era,
quais são os produtos que eu vou escolher. Aí tinha lá uma variedade de produtos, eu sabia, vou pegar 3 aqui diferentes. Aí eu fui, peguei, comecei a criar a estrutura, criei um blog, criei o blog para um e os outros eu fui tentar trabalhar por anúncio. Comecei a divulgar, tal, comecei a colocar meu dinheirinho e eu percebi que não tava rolando venda. A comissão, eu lembro que na época desse produto, eu procurei um produto barato, porque eu era aconselhado, né? Procurei um produto barato, porque é mais fácil de vender. E aí eu peguei um produto que me dava a média de R$20, R$25 de comissão. Eu comecei a anunciar e já tava lá nos 200, 300, R$400 de anúncio e nada de retorno. E aí eu fui perguntar a galera, cara, mas como é que funciona isso? Eu tô investindo aqui R$300, R$400, eu não consegui nem ganhar os R$20 de comissão. E aí o cara falou, mas o que é que acontece? Você tem que persistir, porque isso tudo é aprendizado. Você já não melhorou? Eu realmente já melhorei. Eu fiz um monte de cagada aqui, agora eu sei tudo o que eu não fazer. Não vou fazer mais isso que eu tô fazendo, que é ser afiliado. E aí o cara, não desista não. Eu demorei 6 meses pra poder conseguir fazer minha primeira venda. Só que aí depois da primeira, a segunda já veio depois de 2 semanas. E a terceira, quarta, quinta, sexta, veio logo em seguida. Caramba, velho, eu demorar 6 meses pra poder conseguir fazer uma venda. Mas o que é que eu percebi? Eu tinha um conhecimento que eu poderia vender. E aí eu botei na minha cabeça. Aí meu pai foi me aconselhar, olha, você precisa entrar numa empresa pra você entender como é que uma empresa funciona, pra você poder ver como é que funciona o processo e tudo mais, porque até então eu sempre trabalhei desde cedo, mas eu sempre trabalhei ou pra mim ou pra minha mãe, né? Ou então pra algum parente, algum amigo, algum conhecido meu. Então era tudo muito mais fácil, muito mais de boa. Nunca trabalhei pra um estranho. E aí eu consegui um estágio pra poder trabalhar como design. E 3 meses depois eu fui contratado nessa empresa, que era uma copiadora. Beleza, comecei a trabalhar lá. Eu ganhava um salário mínimo. O salário mínimo na época era R$788, mais transporte, alimentação, algumas besteirinhas assim. Não chegava a 1.000 não, mas vou arredondar 1.000, só para poder facilitar a matemática aqui, vocês vão compreender. E aí eu lembro que eu trabalhava lá como designer, né? Uma das vantagens lá foi que eu comecei a conhecer muita gente, muitas gráficas, muitos contatos, só que ainda dentro da academia tinha muitas pessoas que me procuravam. E o que é que acontecia? Empresário conhece outros empresários, porque se ele tem uma loja, do lado dele tem um cara que alugou uma loja também, em cima, enfim. Um começou a falar de mim pro outro, daqui a pouco tinha várias pessoas me procurando. Então eu tinha os clientes lá onde eu trabalhava e tinha os meus clientes por fora. E o que foi que aconteceu? Lá na empresa eu ganhava R$1.000 para poder trabalhar de segunda a sexta, 9 horas por dia. E aí eu comecei a fazer uma conta. Eu trabalhava de segunda a sexta, 9 horas por dia. Beleza, para ganhar R$1.000. E aí eu fazia um serviço que uma ou 2 noites que eu fazia depois que chegava em casa, trabalhava durante o dia, à noite eu estudava. Quando eu chegava em casa eu fazia esses serviços. E eu ganhava R$150, R$200 por um serviço que eu fazia de design, né? Que eu fazia lá a parte do design e a impressão, como eu lidava direto com a gráfica, eu conhecia, por trabalhar, né, numa copiadora, eu já conhecia a parte interna da gráfica, então eu tinha desconto de 50% do valor do mercado. Então, por exemplo, se custava R$100 o banner, pra mim saía R$50. Então eu cobrava a minha arte, que na época eu cobrava entre R$50 a R$100, média 75, né? Cobrava 75, mais R$50 a mais do preço do banner. Então, eu comecei a perceber que eu ganhava R$125 em 1 ou 2 noites de trabalho, que era tipo assim, 1 hora ou 2 horas de dedicação. Eu falo 2 noites porque eu fazia em uma noite, revisava na noite seguinte e enviava pro cara. Ou na manhã seguinte, às vezes eu fazia isso. E aí o cara falava, só altera isso, aquilo aqui. Aí eu alterava, mandava pra ele, pronto, ok, pode imprimir. Beleza. Então digamos que eu trabalhei 3 noites pra poder fazer R$125. Só que eu trabalhava em média de 1 hora, porque eu só fazia algo rapidinho ali e ia dormir. E aí eu comecei a calcular. Em 1 hora de trabalho, no meu trabalho convencional, que eu tinha carteira assinada, que eu tinha, sei lá, férias, que eu tinha garantia de aposentadoria, que sendo sincero eu nunca liguei pra isso, mas que eu tinha todos esses benefícios, eu ganhava R$6, vou arredondar, 5,68, R$6. Ganhava R$6 a hora. Eu trabalhando com algo que eu aprendi na internet e faço antes de dormir, deitado na cama, eu tava ganhando R$41. A grande sacada foi que, por acaso, um cliente, né, que era o meu cliente, ele me indicou pra um outro cara que morava, se não me engano, no Rio de Janeiro. E aí ele só queria fazer arte, ele não queria fazer impressão, né? Eu lembro que quando ele me pediu, cara, eu quero fazer... O dele foi um kit completo. Foi banner, cartão de visita, panfleto e mais alguma coisa. Acho que foi banner digital. E aí eu pensei, caramba, como é que eu vou mandar pra ele? Vai ser caro pra caramba, porque eu vou imprimir aqui, eu vou ter que mandar nos correios, vou ter que pacotar, pode extraviar, né? Então, tinha muitos riscos. Aí ele falou, não, se preocupe não, eu imprimo aqui, mas eu quero só que você faça a arte. Tá bom, beleza. Aí foi um trabalho maior, né? Foi grande. Projeto grande, eu demorei 1 semana pra poder fazer. E eu lembro que eu cobrei, se não me engano, foi uns R$450 ou R$400 só pela arte.
e eu fazia à noite, entendeu? Eu não me dedicava àquilo. E eu pensei, caramba, velho, eu de prega em casa, na preguiça, na maresia, sabe? Porque tem gente que não consegue trabalhar em casa. Naquela época eu também não conseguia trabalhar em casa. É difícil, porque você não tem chefe, você não tem cobrança, você tá na mordomia de sua casa e seu corpo ele se adapta a ambientes. No caso, se você tá em casa, seu corpo ele entende que é lugar de relaxar. Por isso que até muitas pessoas ensinam como você ser produtivo em casa, separar um lugar, mas não vou entrar muito a fundo em relação a isso agora. E aí eu percebi o seguinte, eu posso não só trabalhar pela internet, ou não só prestar serviços e ganhar mais, como eu não tenho limite geográfico, eu posso atender gente do Brasil todo. E isso, cara, é um poder ilimitado. Por quê? Eu tinha um conhecimento onde eu podia vender a hora ou vender o meu conhecimento, e por ser conhecimento, por ser experiência, eu poderia vender ele mais caro. Mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte, você trabalhar como afiliado, o que acontece? Você precisa de ter vários conhecimentos para você poder criar um negócio. E criar um negócio não é fácil, tá? Mas prestar serviço é muito mais simples, porque você precisa dominar apenas uma fração de conhecimento, do conhecimento, para você poder executar. Não pense que eu contei toda essa história agora, anterior, para que você, sei lá, para poder ser historinha, não, mas para você poder compreender a jornada e o que eu passei, e você vai compreender o que você vai passar. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like caso você tenha gostado, ou o seu dislike caso você não tenha gostado, e não se esqueça também de se inscrever no canal, e aí na tela agora tem 2 outros vídeos para você poder assistir agora.